E aí, tudo certo? Nessa aula a gente vai ter um ensinamento um pouquinho mais longo, porque ele é um pouco mais demorado, tá? O que vai acontecer aqui? A gente vai finalmente criar a nossa tela de Game Over. Nós vamos fazer o inimigo tirar 10 pontos da gente sempre que ele colide com a gente. E se a gente chegar a -1 em relação à pontuação, dá Game Over, tá? Tem outras maneiras de fazer Game Over também, mas eu acredito que da pontuação seja mais interessante, beleza? Depois a gente pode pensar em colocar coraçõezinhos daí como limite para Game Over, mas nesse projeto vai ser a pontuação que vai delimitar se você está com Game Over ou não, certo? Então vamos lá. Começando, a gente vai criar uma cena, né? E essa cena vai ser uma cena de Game Over. Então ela é uma cena nova. Game Over. E vou abrir. Abri ela. Eu quero colocar nela um fundo preto. Show. Vou acrescentar uma camada de UI. Só por via das dúvidas mesmo. Camada de UI. Se bem que, como a gente não vai movimentar a câmera aqui, a camada base já serve. Então vou mover objetos para a camada base e beleza. Vamos adicionar texto aqui então. O texto aqui vai ser a tela de Game Over, né? Então, Game Over. Vai ser um tamanho bem grande, cor vermelha. Vermelhão. Centralizado e vai se chamar Game Over. Perfeito. Vou arrastar para cá. A gente tem então nossa telinha de Game Over aqui. E vamos ver o que a gente consegue fazer com objeto de texto agora em relação ao efeito, tamanho, essas coisas. Vamos lá. Eu quero um tamanho ainda maior, de 100. E a gente vai tentar ver algum efeito interessante. A gente tem também uma escolha de fonte. Vamos ver se a loja tem fontes interessantes para texto. Tem... Você tem o Sans? Não, deve ter mais. Deixa eu apagar a plataforma aqui. Ah, tem mais. Tem mais. Então a gente tem mais alguns tipos de texto aqui. Que não mostram necessariamente como eles são. Depois vocês pesquisam para ver o nome exato do texto que vocês querem. Eu vou pegar algum que tenha a ver com script. Por que script? Só porque eu lembrei. Mas nenhum motivo específico. Vou aplicar. E nós temos aí nosso Game Over com uma fontezinha diferente. Beleza. A gente tem a área de efeitos também, que vocês podem brincar. A área de efeitos ela tem vários tipos de efeito, dentre eles ajustes de cor, tabela ASCII para símbolos, borda chanfrada, brilho avançado, contorno. Eu vou deixar que vocês brinquem, tá? Brinquem com todas elas. Eu vou ver só se o ASCII tem alguma coisa interessante. Não, tem mais o tamanho mesmo da letra. Não é interessante para mim. Então, eu vou deixar que vocês brinquem com as letras e sejam felizes nisso. Vou deixar Game Over assim mesmo, tá? E nós vamos então agora utilizar de texto ainda para passar uma mensagenzinha, né? Mensagem. A mensagem também não será dinâmica não. Vamos colocar aqui um tamanho 70, cor branca
para se sobrepor ao fundo, alinhado à esquerda mesmo. Vou pegar uma fonte, que não vai ser a mesma, vai ser, sei lá, serifa. Vou escolher uma aleatória, um bolt aqui, não, bolt, carbolt, que vai conter uma mensagem. A mensagem vai ser continue tentando. Continue tentando, vai ser essa a mensagem. Apliquei e vou jogar pra cá. Até que eu gostei. Beleza, então a gente tem um continue tentando e a gente vai colocar agora um sprite que vai ser um botão. Então esse é o botão de continue. Então continue. A gente vai adicionar uma animação. A gente vai adicionar um sprite de botão. Vamos escolher na loja. Botão. Botão. Pô. Seria interessante um botão vermelho. Boa. Esse botãozinho aqui serve. Apliquei. Vou só renomear aqui, eu não quero que ele seja ou continue de fato. Eu quero que ele seja, na verdade, o fundo do botão, né? Então ele vai ser só botão. Botão. Pronto. Manter o padrão aqui de começar com letra maiúscula. Isso é indiferente. Então, botão. Tá aqui. A gente vai adicionar mais um texto. Que vai ser o texto que vai ficar dentro do continue, né? Então, continue. Continue. Maiúsculo. Acho que 50 deve ser o suficiente. Cor branca. Cor branca, centralizado, aplico. E vamos colocar ele dentro aqui do botão. Dá até para diminuir um pouco mais o tamanho. Vou diminuir para 40. Acho que deve ser suficiente. 40. E é isso. Tá. Mas, professor, tem como agrupar esses botões? Tem como agrupar. Deixa eu até ver se eu lembro aqui como que agrupa. Adicionar cena. A gente vai criar um grupo através da opção aqui, ó, de grupo, painel de grupo de objeto. A gente vai nomear esses dois como sendo botão de continue. Então, botão de continue. Não pode conter caracteres especiais. Então a gente vai renomear ele primeiro para continue bottom. Continue bottom. Vamos abri-lo e vamos colocar quais são os objetos que fazem parte dele, que é o botão e que é o continue. E pronto, nós agrupamos aí o nosso botão. Feito isso, sempre que a gente arrastar um grupo, a gente está colocando o objeto aqui dentro. Aqui dentro da cena, no caso, eu acho. Deixa eu ver. Se eu mover ele aqui agora, ele realmente não agrupou. Grupo global. Adicionar um novo grupo. É isso. Tá. Esse grupo ele vai servir mais para o evento.
Eu não vou cortar esse problema, tá? Vocês vão ver eu tendo problema mesmo. O que é interessante que vocês vejam que até mesmo em aplicações que não se tem programação, você vai se deparar com problemas. Isso é normal. O importante é continuem tentando, tá? Não desistam, certo? Continuem tentando. A gente criou então o objeto, né? E vamos buscar ele aqui nos eventos. Se o grupo, a condição é, se o grupo do continue bottom for clicado, né? Vamos buscar algo que tenha a ver com clique do mouse. Aqui, mouse está em cima, né? Mouse está em cima do continue. Ou até melhor, deixa eu ver aqui. Mouse está em cima, a gente podia fazer um seletor também, né, para que a seta do mouse, para que a seta do teclado, perdão, selecionasse o objeto. Ia ser interessante para a gente poder ter uma mecânica aí de controle. Acho que pode ser. Vamos então fazer um seletor. Vamos fazer um seletor aqui. Selecionar um objeto. Esse objeto vai ser um sprite. Esse sprite ele é um sprite vazado. Seletor. Se bem que já tem 11 minutos, vou deixar o seletor para a próxima aula. Melhor. Que daí tem toda uma mecânica ainda para ser feita, então vou deixar ele para a próxima aula. Vamos para o que realmente interessa, que é o retorno para a fase, né? Então, vamos lá. O retorno para a fase vai ser com base no clique do mouse. Deixa eu só ver se a gente tem um comportamento para colocar nesse grupo que seja de clique do mouse, né? Um objeto clicável. Vamos ver. Âncora. A gente podia criar o próprio objeto, mas eu acho que não é necessário. Buscar trajetória. Não tem, então. Beleza. É só clicar mesmo. Então, adicionar condição. Clicou no botão. Vamos ver o que é mais fácil. Clicar no botão ou clicar no grupo. Mouse. Está sobre o objeto. Vamos tentar as condições de mouse. Acho que é aí que eu estou errando. Isso, é ele mesmo. São outras condições, então, e a gente precisa simular o botão esquerdo do mouse clicando em cima do botão. Tá? Então, o cursor está dentro da janela, roda, não, press the touch, held, text expression. Pressionado, toque mantido, liberado. Se for liberado, o botão da esquerda, algo acontece. Então, foi clicado, botão da esquerda, e o mouse está em cima do grupo botão. Ele está sobre o grupo botão, vai ser exato. Está em cima do grupo, ele vai voltar para a fase, para a cena anterior. Então, outras ações, cena, alterar cena, fase 1. Ok. Então é isso que vai acontecer. Mas professor, eu posso transferir um evento de uma cena para outra? Pode. Se você vir aqui, por exemplo, em fase 2, clicar em um, copiar, ou com o botão direito aqui, ou com o Ctrl C, e vir para a cena que você quer e colar, ele vai colar, tá vendo?
Então é bom para reaproveitar eventos aí, funciona, tá? Então vamos ver se ele vai estar funcionando. Continue, perfeito, tá funcionando, show. Tá ficando longo essa aula. Vou deixar para a próxima aula a parte da conta de quanto ponto tá sendo tirado aí do personagem, beleza? Acho que vai ser melhor. Então, até a próxima aula. Falou!